yeah. Fala galera, bem-vindos ao canal. Você que gosta de apostas esportivas, que gosta de apostar no mercado de cantos, nosso canal é voltado para estatísticas e análise de escanteios. E eu tenho recebido muita mensagem de gente perguntando como apostar em escanteios, pessoal que está começando agora, ainda não sabe muito bem as estratégias. Então eu decidi gravar um curso para vocês. Na primeira parte desse curso a gente vai ver estratégias para apostar no pré-game, ou seja, para apostar no começo do jogo ou antes do jogo. Essas estratégias servem também para quem não gosta muito de ficar acompanhando o jogo, que gosta de apostar e depois fazer outras coisas, ou até mesmo quem gosta de apostar já no começo do jogo e gosta de ficar esperando aí até o final para acontecer o resultado. Então essa é a nossa primeira aula. Vou passar para vocês a estratégia para a gente apostar em muitos cantos, ou seja, apostar em over. Coloquei aqui entre parênteses mais de 9 cantos, porque é um número que eu gosto de apostar, que eu acho que tem mais chance de acerto. Tem gente que já prefere mais de 10 cantos, mas eu acho que 10 cantos já é mais arriscado. Acontece menos vezes do que mais de 9 cantos. Bom, nessa estratégia a gente procura apostar em times que tenham muitos cantos totais e outro time que tenha muitos cantos totais também. O que significa cantos totais? São times que têm uma média de escanteio alta nos seus jogos. Independente dele fazer muito ou ceder muito escanteio, a gente vê o total. Então times que têm sempre muitos escanteios nos seus jogos. A gente apostar aí no confronto de um time que tem muitos cantos totais contra um time que tem muitos cantos totais é uma chance muito grande de a gente ter uma partida over, com bastante escanteio. Então para a gente analisar se essa estratégia é boa, vou pegar aqui o Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado, para a gente ver se valeu a pena apostar nessa estratégia aí. Bom, a tabela que eu tenho aqui da Série A do ano passado, eu só tenho a média geral. Eu não tenho aí a média dos jogos em casa e dos jogos fora de casa. Então a gente vai analisar aqui de forma geral. Então se a gente ver aqui na tabela, aqui em verde são a média de escanteios que o time fez a favor, em vermelho as médias que o time cedeu. E no azul aqui da tabela a gente tem a média geral, que seria os cantos totais. Então aqui em azul mais forte a gente tem os times que mais fizeram escanteios, né? E azul mais fraco, os times que menos tiveram cantos totais. Então, como essa estratégia de pegar os times com mais cantos totais, a gente pode ver aqui que são o Atlético Mineiro, né, com 11,18, Corinthians com 11,26 e o Flamengo com 11,47. A gente vê aqui que a média do campeonato foi de 10,67 escanteios, então são times que estão acima dessa média, tiveram bastante escanteios nos seus jogos. Então vamos pegar aqui Atlético Mineiro e Corinthians para a gente ver o que aconteceu. Bom, esse foi um jogo aqui da terceira rodada do ano passado. Então vamos dar uma olhada nesse confronto. Então aqui Atlético Mineiro e Corinthians pela terceira rodada. A gente vê aqui que o Atlético Mineiro fez 10 escanteios e o Corinthians acabou não fazendo nenhum. Mas foram 10 escanteios, então deu certo, foi uma partida over, né? Mais de 9 escanteios. Então vamos colocar aqui. Acerto. E vamos dar uma olhada no inverso também, Corinthians contra Atlético Mineiro. Esse jogo foi o jogo da 22ª rodada, então vamos procurar aqui. Aqui, Corinthians e Atlético Mineiro. A gente vê aqui que foram 6 escanteios para o Corinthians contra 3 do Atlético Mineiro. Então foram 9 escanteios. Então na verdade isso aqui a gente errou. Mas lembrando que foram 9 escanteios, né? Então se tivesse feito uma aposta em cantos asiáticos, mais de 9 cantos asiáticos, a gente não teria perdido nada. Para quem não sabe como é uma aposta em cantos asiáticos. Então se tivesse o mercado lá, mais de 9 cantos asiáticos. Se a gente tivesse mais de 9 escanteios, a gente ganharia a aposta. Se tivesse menos de 9 escanteios, a gente perderia, como é no apostar em canto comum. Mas se acontecesse 9 escanteios, exatamente 9, a gente não ganha nem perde, a gente tem o nosso
nossa aposta devolvida. Então vamos continuar aqui nossa análise, vamos pegar outro time aqui que tem muito cantos totais, que é o Flamengo. E vamos fazer aqui Flamengo contra Atlético Mineiro. Esse jogo aconteceu na 26ª rodada do ano passado. Então vamos ver aqui Flamengo e Atlético Mineiro. A gente vê aqui que foram 4 escanteios para o Flamengo contra 6 escanteios para o Atlético. Então a gente vê que foram 10 escanteios. Então mais um acerto. E vamos ver o inverso agora, Atlético Mineiro contra Flamengo. Esse jogo foi na 7ª rodada. Tá aqui Atlético Mineiro e Flamengo. A gente vê aqui que foram 14 escanteios para o Atlético e um escanteio para o Flamengo, então foram 15. Então mais um acerto, né, galera? Bom, voltando aqui para a tabela, vamos então analisar aqui o que ficou faltando. Seria Flamengo contra Corinthians e Corinthians contra Flamengo, né? Então a gente tem aí Flamengo e Corinthians na 9ª rodada. Tem aqui um jogo de muitos escanteios, né? Flamengo com 8, Corinthians com 7. Então 15 escanteios, então mais um acerto. E a gente vai fazer agora Corinthians contra Flamengo, na 28ª rodada. A gente vê aqui que foram 4 escanteios para o Corinthians contra 10 escanteios para o Flamengo. Então 14 escanteios. Então mais um acerto. Então galera, a gente pode ver que pegando aqui na tabela esses times com mais cantos totais e o confronto entre eles, a gente já acertou praticamente tudo, né? Foram 5 acertos e um erro apenas. Então vale muito a pena essa estratégia. E esse erro aqui, na verdade, bateu 9 escanteios, então foi bem em cima. Se fosse uma aposta em cantos asiáticos nesse jogo, nem teria perdido nada. Apenas não teria ganho a aposta. Mas é claro, essa tabela aqui é de um campeonato que já acabou, então que a gente tem os dados completos. É mais fácil de analisar. Então vamos ver como fica essa estratégia no campeonato desse ano, que está em andamento. Nós tivemos apenas 9 rodadas até agora. Então a gente tem aqui os times com mais cantos totais, o Atlético Mineiro com 13 escanteios, o Goiás com 11,13 e o Grêmio com 12,44. Então, como o campeonato ainda está no início, a gente não teve ainda os confrontos entre esses times. Nós tivemos apenas aqui entre Grêmio e Atlético Mineiro, que foi na 6ª rodada. Então vamos analisar aqui como foi essa partida. A gente vê aqui que foram 13 escanteios para o Grêmio contra 4 escanteios do Atlético Mineiro, então muito escanteio, né? A gente teve 17 escanteios nesse jogo, então mais um acerto. Bom, e agora eu vou mostrar aqui porque é bom a gente ter essa tabela de jogos em casa e de jogos fora de casa também. Porque a gente tem um jogo aqui entre Atlético Mineiro e São Paulo, a gente vê que o São Paulo não está com as melhores médias totais aqui, não está azul. Mas a gente vendo aqui o São Paulo fora de casa, a gente vê que ele tem uma média muito alta de escanteios fora de casa. São 12,6 escanteios. E o Atlético Mineiro jogando em casa tem uma média alta também, 13,8. Então é um confronto aí para muitos escanteios. E a gente cai na segunda parte aqui dessa estratégia aqui de over, né? Times com muitos cantos totais em casa contra times com muitos cantos totais fora de casa.
Então a gente teve esse jogo entre Atlético e São Paulo na 9ª rodada. E a gente vê que essa estratégia deu certo de novo. Foram 12 escanteios para o Atlético contra 5 para o São Paulo. Então 17 escanteios, muitos escanteios. Então mais um acerto. Então galera, a gente vê que essa estratégia é muito boa. A gente acertou quase tudo aqui apostando nessa estratégia. Então vale muito a pena na hora de apostar, analisar a tabela. Você vê aqui que tem um confronto de um time que vai jogar em casa, que tem uma média azul aqui bem alta, contra o time que joga fora de casa com uma média azul bem alta também. Vale a pena apostar no over, quase certo dar um over. Ou a gente pode apostar também aqui no total geral, né? A média que ele tem jogando em casa e fora de casa, que também dá certo pelo que a gente viu. Então é isso, galera, essa foi a primeira estratégia aí, nossa primeira aula. Se você gostou, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações para estar recebendo nossos vídeos, porque quem acompanha o canal aqui sabe que a gente faz análise de escanteios toda rodada. Então é mais um conteúdo aí para estar te ajudando nas apostas, para você estar analisando, porque a gente sabe que o futebol não é só matemática, né? Se fosse isso não teria graça também. Mas a gente vê que você tá sabendo as estatísticas, você tem uma chance muito maior de acertar. Então a gente viu nessa estratégia aqui que a taxa de acerto é bem alta. A gente sabendo como os times jogam, sabendo a quantidade de escanteios que eles têm por jogo, fica muito mais fácil acertar. Então essa foi uma estratégia de pré-game, né, que você pode estar usando antes de começar o jogo. Você, se quiser, não precisa nem assistir o jogo, você pode aí colocar a aposta e esperar acontecer, que na maioria das vezes você vai acertar. Então é isso, galera, até a próxima, boas apostas e bons lucros. Valeu!